Premissa número 9. As muitas afirmações sobre o que a natureza está fazendo em prol da fase racional são, na verdade, pedidos feitos à natureza, onde ela, ainda hoje, está considerando atender ou não. Não sendo, portanto, um fato em si. Então, são pedidos feitos no modo do desencanto, são pedidos feitos à natureza em forma de afirmações. São orientações dadas à natureza em favor de seus feitos, em favor da racionalização da humanidade. Mas, os pedidos ainda estão por serem atendidos. Como aí está o meio racional, com as atrapalhações que tanto dificultam os estudantes a avançarem para a correta compreensão racional, já durando isso, quase meio século. E isso levando a muitas dificuldades, inclusive na divulgação do livro Universo em Desencanto. As divulgações sem noção, onde ao invés de se mostrar o livro, só se mostra mapas, arcos e bandeiras para a população. E o livro da salvação racional da humanidade ainda é mantido escondido por muitos de seus leitores. Um magnetismo poderoso que encanta o estudante. É o magnetismo, não só da falta de noção do que estão fazendo, mas também o magnetismo das tradições, que impede até mesmo estudantes adiantados de avançarem para a correta forma de divulgação racional, que é a exibição ou popularização da figura do livro racional. Isso sem falar na distribuição livre, facilitada, gratuita e indiscriminada dos livros racionais, para todo o Brasil, e para todo o mundo, a qual enfrenta toda sorte de obstáculos. É a inversão dos valores, pulsando ainda com força o meio racional, onde o certo é permanecer com as interpretações primárias e não avançar para o correto saber racional, o qual é alcançado fazendo o curso supremo do raciocínio, onde esconder o livro, para em seu lugar mostrar mapas, arcos e bandeiras, fosse o certo a fazer numa propaganda racional. Onde tratar o livro como produto comercial fosse o certo a fazer, e não a sua colocação ao alcance de todos, gratuitamente, para todos os interessados, nacional e internacionalmente. E isso aí, sendo dito, de forma bem superficial, sobre o meio racional. Tudo isso constratando com as linhas racionais, em que é dito que a natureza está providenciando o brilho racional por todo o Brasil e por todo o mundo. Vejam como está o Brasil, a terra escolhida por Deus, para ser o berço da racionalização dos povos, hoje uma terra de salve-se quem puder e se puder, onde a era do fogo está instalada com a corrupção, as injustiças, as covardias, o terrorismo, os crimes de todos os tipos, com a insegurança e o medo constante. Um país que vive uma decadência moral, física e financeira e espiritual, quando tinha tudo para já ser uma das maiores potências mundiais, sendo exemplo de ordem e progresso para todo o mundo. E o número de mortes por doenças tenebrosas e epidemias, doenças criadas pela natureza, chega a ser assustador. Isso sem falar no terror recente, em que a natureza trouxe a Covid para torturar e exterminar também os seus feitos brasileiros. E as catástrofes naturais, como recentemente se passou no Sul e por várias partes do Brasil. E segue se passando, diariamente, por todos os lugares. E assim é, pelo mundo inteiro. E o mundo inteiro, ainda sem nem ter ideia do que é o Universo em Desencanto, sem nem saber que Universo em Desencanto é o título do livro da salvação racional mundial. Nem mesmo a capa do livro sabem como é, porque nunca viram. Isso mais de meio século depois dos milhares de pedidos feitos por Manuel à natureza, pedidos feitos em forma de afirmações. Isto porque sendo ainda a regência de tudo e de todos, feita pela natureza, a natureza ainda se inclina mais para a sua decisão de liquidação e de cobranças atrás de cobranças do que para a racionalização dos seus feitos, conforme pedida por Manuel. Pedidos feitos em forma de afirmação,
feitos com respeito e muito jeito. Abre aspas para o racional superior nos destaques a seguir. Então a natureza está felicíssima, colaborando em prol da salvação de todos. De formas que a natureza está radiante de alegria, por ter chegado o dia do fim do animal racional, viver aqui penando. Porque de animal racional, passa para aparelho racional. E de aparelho racional está no rumo do mundo racional. A natureza quer que todos conheçam e reconheçam a fase racional. A natureza vai despertando em todos o conhecimento e reconhecimento da fase racional. Fecha aspas. Quando não é nada disso. Quando nada disso se prova como verdade na realidade. Porque a natureza ainda não atendeu esses pedidos, ainda não se posicionou felicíssima na colaboração racional com seus feitos, ainda segue maltratando e destruindo os seus feitos, e sem dar chance a muitos de passarem a se conhecer. Então tem essa e outras milhares de citações nessa mesma linha, que foram feitas na década de 70 e 80, e hoje, uns 50 anos depois, ainda estamos aí, como estamos? Como está o Brasil? E como está o mundo? Em relação aos livros de cultura racional, então são milhares de pedidos feitos por Manuel à natureza, para que ela ampare e proteja todos os que estão com os livros nas mãos, e que leve o livro para as mãos de todos os seus feitos, para que todos possam ser igualmente beneficiados pelo desenvolvimento do raciocínio. Pedidos feitos à natureza, que é a regente da humanidade nesse período de transição para a fase racional. Se ela não atender, tudo desanda ainda mais, como vem desandando. Aí a gente só tem mesmo que esperar que o racional superior faça a sua parte, para nos salvar da decadência generalizada. Então tem essas considerações a serem observadas no redígio do desencanto, separar as coisas, entender a forma racional nas solicitações feitas à natureza, para ela aliviar as coisas e seguir na linha racional, que é a linha dessas afirmações feitas. Aí a gente relê e já vai entendendo essa diplomacia, o jogo de cintura nos pedidos feitos à natureza, que aí ainda estão por serem atendidos quase 90 anos depois. Então são pedidos, não são fatos, não é realidade, mas pode ser, se ela assim quiser que seja. Tem que ler e separar as coisas, colocando cada coisa em seu canto, porque só assim vem o correto saber. É o desencanto do desencanto. Salve!